Olá, muito bom dia! Nós estamos chegando com o nosso Momento Agro deste domingo, dia 23 de maio de 2021. E começando com as cotações da semana. Açúcar, R$ 116,03 a saca no estado de São Paulo. Algodão, R$ 512,38 peso limpo. O arroz, R$ 82,07 a saca. O bezerro, R$ 3.060,24 a cabeça. O boi gordo, R$ 312,40 a arroba. O café, R$ 825,55 a saca. O milho, R$ 101,93 a saca. E a soja, R$ 168,36 a saca. Vamos falar do tempo, né? Previsão do tempo para hoje, domingão. A mínima 18 graus, a máxima 31 graus. Muitas nuvens no céu, com probabilidade de chuva de 80%. Chuva a qualquer hora do dia. Falando em chuva, ontem, sabadão, choveu em Dracena. A gente tem imagens de um internauta que registrou esse momento e mandou para a gente aqui do Jornal Interativo essa chuva aí caindo no centro da cidade de Dracena. A chuva, ela foi em alguns minutos, né, na cidade, não foi uma chuva longa e a gente espera que o tempo possa novamente mudar e mais chuvas chegar aí na nossa região Alta Paulista. Falando em Alta Paulista, sabe o que nós encontramos aqui? É isso mesmo, nós tivemos na última sexta-feira, na Conquista Máquinas Agrícolas, nosso amigo Moacir Pereira, e a gente pôde registrar esse momento aí, ó, um pé de soja medindo 1,20 m, na foto aí o Moacir Pereira junto com o Edizel, zootecnista. Esse pé de soja é da produção em parceria com a Fazenda Tucumã e também a usina Virálcool. São 205 hectares de sojas plantados. O mais interessante de tudo é que esse plantio é na cidade de Monte Castelo. Uma tendência aqui para a nossa região é a soja, o amendoim e outras culturas, né, que pode estar chegando aqui na rotação da nossa agricultura alta paulista. Olha, nós tivemos a honra de receber Paulo Dancieri na última quinta-feira no Jornal Interativo, numa entrevista em que o Pedro Reis, do Jornal Regional, e eu fizemos com o Paulo Dancieri falando da Bovexo e das tendências do mercado. E com um convidado mais do que especial. Aliás, dois convidados especiais, nosso Pedro Reis, jornalista do Jornal Regional, e o nosso Paulo Dancieri, o nosso Paulinho, hoje residindo em São Paulo, né, o Paulo Dancieri, que vai falar para a gente bastante aqui, tem muita coisa boa para a gente tratar com relação aos desafios do agronegócio no Brasil. E, é claro, já também aproveitando e perguntando sobre a nossa região. Tudo bem, Paulinho? Um grande abraço para você, muito boa tarde. Boa tarde, Fernandão, boa tarde, Pedro, tudo bem? Prazer falar com você. Como é que você está? O prazer é nosso, né? Muito feliz por tê-lo aqui conosco no Interativo, Paulinho. A gente sabe que você é muito conhecedor do agronegócio, né? E a gente quer saber da sua visão hoje sobre o agronegócio do nosso país, Paulinho. Fernando, muito conhecedor, eu não sei se eu sou não, mas eu tento estudar bastante para que as informações que a gente consiga trazer, elas façam sentido para o pecuarista, para o agricultor, para o empresário, tomador de decisão, porque nosso país carece, na verdade, de estudo, de academia, de informações baseadas na ciência, em mais técnica e menos achismo, né? Que acho que esse é um dos grandes problemas do nosso país. E o nosso agronegócio, eu diria, como todo mundo sabe, pode ser considerado como o sustentáculo da economia brasileira. Nós estamos falando de aproximadamente 25% do PIB nacional é sustentado pelo agronegócio, no sentido genérico, né? E para falar de pecuária de corte, que é um pouco do que a gente faz, do que eu fazia na Coima, que estou fazendo na Bovexo agora, nós podemos falar que representa aproximadamente 8,5% do PIB brasileiro. E nessa pandemia, onde as coisas não foram muito bem para a nossa economia,
mais uma vez ficou provado que a vocação brasileira, a representatividade e o protagonismo do Brasil está no agronegócio. Nós tivemos um crescimento gigantesco, né? Nós já somos, em termos de pecuária, o maior exportador de proteína bovina do mundo, segundo maior produtor de proteína bovina do mundo, só perdendo para os Estados Unidos, e aí já entra algumas razões de falta, às vezes, de eficiência e de conhecimento para que a gente consiga chegar nesse ponto, mas o fato é que aproximadamente 600 bilhões de reais é o valor bruto da produção da pecuária brasileira, um valor que é maior do que a indústria automobilística, que é maior do que a indústria de soja, que é maior do que a indústria de cana-de-açúcar, né? Então, nós temos, de um lado, um país que tem condições, e isso se deve à nossa tropicalidade, nós estamos num país que tem a sua tropicalidade como um ponto muito favorável, então nós temos sol em abundância, nós temos terra em abundância, nós temos água em abundância, e graças a Deus, porque senão a gente estava ferrado, pensando agora nos chineses produzindo alimento para o mundo, como eles precisam, estão carentes de produção de alimento. Então, o Brasil tem todos esses pontos favoráveis que fazem com que o nosso agronegócio seja, de fato, a menina dos olhos do Brasil. Agora, isso não significa dizer que o nosso agronegócio está bem obrigado. Na verdade, o importante, e principalmente aí quando a gente fala de agronegócio, nós estamos falando genericamente de agricultura e de pecuária, nós estamos falando de agropecuária, a gente sabe que nesse conjunto de produção de alimento, nós temos para todo gosto, nós temos desde pecuarista extrativista, que reza apenas para chover, para a cigarrinha não atacar a pastagem e para o preço do arroba subir, e não faz mais nada, e deixa a coisa se estourar lá, até outra ponta do pecuarista absolutamente intensivista, que produz um percentual de aproximadamente 12 arrobas por hectare, entrega 700 a 800 reais de lucro por hectare ano, né? Isso falando de pecuária, uma agricultura que entrega de 2 a 3 mil reais hectare ano. Esse ano, agora, com o fortalecimento das commodities, esse valor foi, na soja, por exemplo, tem a média de pecuaristas bem desenvolvidos, estão fazendo R$ 5.500 de lucro por hectare ano. Tem produtor de amendoim fazendo R$ 10 mil de lucro hectare ano. E na outra ponta do extrativista que eu falo, a média da pecuária brasileira, na safra passada, que foi muito agraciada, inclusive, pela questão do valor da commodity, que aumentou muito, a arroba batendo a 320 reais, fez um número pífio de 200 reais de lucro hectareano. 200 contra 2 mil, né? Nós estamos falando aí de 10 vezes menos, isso no ano que foi bom. Porque se a gente pegar os anos passados, as safras passadas da pecuária brasileira, o nosso número é assustador. A média do resultado da pecuária de corte brasileira na safra retrasada, Fernando, foi de aproximadamente R$ 33 de prejuízo por hectare por ano. Isso é um número muito alarmante, que mostra que, de um lado, a gente tem um protagonismo e um poder muito grande, uma janela de oportunidade muito grande de prover proteína para o mundo que precisa comer, mas, de outro lado, falta muita gestão, falta implementar muita tecnologia, falta embarcar muito conhecimento e, principalmente, falta tomar decisão lúcida, né? Decisão não enviesada, decisão baseada na ciência, né, e não nos achismos. Tá certo. Ô, Paulo, você falou de um produto aí que a alta dele foi imensa, né? O boi, todo mundo sabe o crescimento que teve aí esse ano de 2020 e 2021. Agora, você falou do amendoim também. E nós aqui da nossa região, o amendoim, a gente já sabe que aqui em Junqueira, por exemplo, tem roças gigantes de amendoim, e se fala-se em soja também, fala-se em abacate. Você acha que esses produtos são uma tendência para a nossa região aqui também? Já falando da nossa região da Paulista, Paulinho? Ô, Fernando, na verdade, quando você fala de commodity agrícola, existem alguns fatores que fazem com que a atividade possa ser ou não rentável. Em termos de produtividade, hoje você não tem mais limite nenhum para produzir nada em lugar nenhum. Haja vista o estado do norte do Mato Grosso, que tinha um solo que não era favorável à produção de grãos, e nós temos hoje a maior produção individual de grão no mundo, que é a região de Sorriso, Sinop, Lucas do Rio Verde. Então, se fosse pensar em termos logísticos, há 20, 30 anos atrás, fosse pensar em termos de solo, teoricamente, eles estariam fadados ao fracasso. E hoje o que a gente vê é exatamente o contrário. Então, a região nossa,
Obviamente que você não tem aspectos climáticos favoráveis para a lavoura de soja, por exemplo, não é como você ter uma produção em estados onde você tem uma periodicidade, um clima muito bem definido entre estação de água, seca e transição, que é muito importante, como você tem no Mato Grosso do Sul. Então, isso é um ponto que milita em desfavor de certas culturas agrícolas, mas você tem outras culturas agrícolas, e principalmente a cultura pecuária, que não tem mais essa história de região. Você tem uma condição de escoamento logístico favorável na nossa região, a gente mora no centro do Brasil, no sudeste, uma região absolutamente favorável sob o ponto de vista logístico, sob o ponto de vista de acesso à indústria. Então, não há limite. O limite que existe, na verdade, é um limite de conhecimento e implantação tecnológica, e principalmente de gestão, porque qualquer coisa que você fizer bem feito, colocar tecnologia, você vai vender, e vai vender com lucro. A questão é vender com lucro ou não vender com lucro, né? Porque uma atividade, para ser sustentável, ela precisa dar lucro, e aí não dá para brincar de ser agricultor. Pedro. Agradecer ao Paulinho pela entrevista, pelo contato. A primeira coisa que eu queria te perguntar é como a alta do dólar interfere nesse lucro tão grande que as commodities tiveram nesse ano, e se essa ligeira baixa que a gente teve recentemente, principalmente nessas 2 últimas semanas, que o dólar bateu 5,20, 5,25 novamente, se isso vai interferir lá na frente no lucro do agricultor, principalmente desses caras que fazem a agricultura de commodities muito grandes, como é o caso da soja no Mato Grosso, como você disse. Pedro, acho que a resposta você já praticamente deu. Então, assim, o lucro aumenta muito porque o Brasil, ele não produz mais para o Brasil há muitos anos. O Brasil é um país exportador. Falando de pecuária, por exemplo, nós somos o maior exportador de carne bovina do mundo, né? Então, você não tem a dúvida que quando o câmbio está favorável, a margem de lucro aumenta substancialmente. O pecuarista que produzia e vendia a $1 de R$2, se vê a $1 próximo a R$6, você não precisa dizer o tanto que se o cara aumenta só com relação ao câmbio. Agora, nós temos que entender que alta de commodity não significa necessariamente margem de lucro. Alta de commodity significa necessariamente aumento de receita, porque você faz uma conversão para dólar e aumenta, só que o lucro ele vai depender da equação, da diferença entre o faturamento e o teu custo. E o que a gente tem visto, e aí eu vou falar um pouco mais da minha área, que é a área mais voltada à pecuária, o que a gente tem visto é um aumento exacerbado dos insumos, né, de fertilizantes. Então, quando o dólar sobe, não sobe só o valor da soja, só o valor do amendoim, só o valor do boi gordo para exportação. Sobe fertilizante, sobe insumo, tudo aqui, toda aquela tecnologia que é indexada em dólar também. Então, você tem primeiro um aumento de custo e tem que ficar muito esperto para você não fechar a conta, para tomar cuidado para não fechar a conta no final. E o segundo ponto que a gente costuma dizer é com relação, no caso da pecuária, a preço de reposição, porque quem engorda boi esse ano, você tem uma possibilidade de uma margem apertar, uma margem relativamente boa, mas se não tomar cuidado, essa margem vai ser apertada, porque você tem hoje um bezerro valendo 75% do valor do boi, né? E isso é uma alta, é quase uma máxima histórica em relação à valorização do preço da reposição. Então, você imagina que o cara compra um bicho que custa 75% do produto final dele, tem que dar uma diária, principalmente o confinador, tem que dar uma diária à base de soja, milho, que teve um aumento exponencial no seu preço, então não é qualquer dólar que vai segurar. E para terminar, para responder sua pergunta, esse pequeno ajuste do câmbio que aconteceu, ainda não é suficiente para um impacto negativo. Agora, existe uma tendência, né, na verdade, do próximo ano, de uma diminuição no valor dessa arroba, falando de pecuária, né, e um dólar que a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Existem alguns planos econômicos anunciando que o dólar vai baixar, só que, pelo que a gente tem lido aqui, e quem fala que entende... eu não sou economista também, mas toda vez que eu ouço economista falar, é mais chute do que a realidade. Mas eu, Paulo, particularmente, já estou apostando que dólar abaixo de 5,40 é um dólar barato. E aí eu não ficaria vendido no dólar. Tá certo. Ô, Paulinho, a plataforma Bovix foi criada por especialistas, né, na pecuária.
brasileira na tecnologia, que otimiza as decisões e aumenta o seu lucro. Esse sucesso aí, desse aumento do agro, esse crescimento, ele chegou para quem estava já avançado com relação à tecnologia e com a gestão, só para esse pessoal, ou chegou também para aqueles pequenos que estão começando a caminhar e caminhar para a da tecnologia e da gestão agora, Paulinho? O Fernando, a Bovexo, então, para começar a falar, é uma empresa que eu fundei juntamente com o Carlos Gomes, meu sócio, há 2 anos. É uma empresa que utiliza inteligência artificial para processar as variáveis, as diversas variáveis da agropecuária brasileira, que são absolutamente gigantescas, né? Só para você ter uma noção, as 5 principais alavancas de indicadores de gestão da pecuária brasileira, que representam aproximadamente 80% do resultado econômico da equação pecuária brasileira, se for para você processar variável por variável e todas as suas interdependências, nós estamos falando de uma combinatória matemática de aproximadamente 6 milhões de combinatórias. Então, nossa cabeça não consegue processar tudo isso e a gente acaba tomando decisão sem saber qual que é o peso de cada variável na hora de tomar decisão. Então, o Bovexo veio para resolver isso. O Bovexo usa inteligência artificial, processa essas variáveis, clima, solo, condição corpórea do animal, se é macho, se é fêmea, se é zebu, se não é zebu, se o solo é fertilizado, se não é fertilizado, o preço da arroba, o preço de compra, o preço de venda, processa tudo isso e dá para o pecuarista a possibilidade de tomar decisões até 10 vezes mais rentáveis do que ele tomava sem utilizar o sistema. Para responder sua pergunta, eu costumo dizer que lucro vem não do tamanho necessariamente da escala da sua atividade, porque você tem gente com escalas gigantescas, mas que você tem péssimas margens de lucro, porque as áreas são absolutamente mal geridas, né? E, por outro lado, você tem áreas menores, propriedades de 200, 300 hectares ou até menos, com uma taxa de lotação altíssima, com uma rentabilidade que está entre os top 10, top 30. Então, o tamanho para a pecuária não é documento. Quando a gente fala de escala, obviamente, se você tem uma escala maior, você tem uma condição de fazer um giro muito maior. Agora, o tamanho não importa. Pelo contrário, Fernando, pelo contrário. O que a gente tem percebido de grande parte dos pecuaristas brasileiros, grande parte deles é o seguinte, eles não se preocupam muito, ou não acreditam, ou não confiam, ou não entendem, ou desconhecem que você precisa olhar seu negócio para tirar o teu lucro da atividade de produzir bezerro ou produzir carne, que é o core do teu negócio. Eles esquecem esse lado, vão tocando o negócio, vão girando que o caixa que eles fazem, o que eles fazem. Em vez deles otimizarem as áreas dele, tornarem as áreas racionais, e quando eu falo otimizar, não estou falando necessariamente intensificar. Intensificar, às vezes, significa você gastar um caminhão de dinheiro em cima de um troço, correr um risco danado. O que eu estou falando é diferente. Estou falando em otimizar. Otimizar significa fazer mais com menos recurso. Então, muitos dos pecuaristas, ao invés de otimizar a sua produção, o que eles fazem? Eles pegam o dinheiro que sobram e vão comprar mais terra, e vão comprar mais terra, e vão abrir mais área, e vão fazer mais fazenda. As fazendas todas capengando, todas malemadas no lucro, animal comendo praticamente terra, sem fertilizar, sem adubar, o animal sanfona, né? Aquele que engorda na chuva e emagrece na seca, né? Por quê? Porque ele entende a pecuária apenas como um negócio imobiliário, apenas como um negócio, mas não interessa se vai dar lucro ou não, com esse dinheiro eu compro outra área, e essa área vai valorizar, porque o preço de valorização do imóvel no Brasil está enorme, e ele pensa só como um negócio imobiliário. E do outro lado, tem gente que não tem essa visão toda e está fazendo um trabalho muito bem feito, propriedades menores, por quê? Porque foca na produtividade e na rentabilidade do negócio. Ô Paulinho, deixa eu te perguntar uma coisa. A BBC de Londres recentemente fez também uma série sobre o risco que o agronegócio tem de extermínio de várias espécies do bioma, não só do Brasil, mas do mundo todo, que até o Fantástico reproduziu. A Bovexo também pensa em sustentabilidade. Você falou que otimiza o espaço, o tempo, o período de engorda do animal. Também existe esse pensamento para que, porque como você acabou de dizer, quanto maior a sua propriedade, talvez menor a sua rentabilidade e, consequentemente, maior a agressão em cima do meio ambiente. Também é pensado nisso, né, nesse sistema que vocês trabalham?
Sim, com certeza, ela nasceu para isso. A Bovex ela nasceu para duas coisas. Primeiro, multiplicar por 10 o lucro do pecuarista. Segundo, fazer isso de forma sustentável, economizando recurso, economizando ciclo de água e ciclo de carbono. E evitar deflorestamento. Então, rapidamente, eu posso dizer para vocês o seguinte: pecuária de hoje, vamos pegar alguns indicadores da pecuária brasileira hoje. Vamos falar da taxa de lotação. Nós temos uma taxa de lotação média na pecuária brasileira hoje, que é 1,06 unidades animais por hectare. Esse é o número da pecuária brasileira, ok? Com isso, nós fazemos uma pecuária extensiva em cima de 192 milhões de hectares, tá? É a pecuária que a gente faz hoje. Se você utilizar um sistema que otimize a sua gestão, que você otimize os seus recursos, você vai estar fazendo, primeiro, tudo aquilo que eu te falei antes, gastando menos para fazer mais, né? E aí um dia a gente pode conversar só sobre cada peso de cada variável na equação econômica do negócio, e ao mesmo tempo fazendo com que a sua pegada carbônica vai diminuir, porque o Brasil hoje produz 10,06 milhões de toneladas de carne por ano, ok? Muito bem. Em cima de 192 milhões de hectares, a uma taxa de lotação de 1,06. Se você pega essa taxa de lotação de 1,06 e aumenta para 1,8, eu não estou falando para multiplicar por 10, eu não estou falando para ter 10 cabeças por hectare, que nem tem nos Estados Unidos. Eu estou falando sair de 1,06 para sair para 1,8. Se você fizer minimamente isso, você vai estar, em 10 anos, reduzindo aproximadamente 45% da possibilidade de deflorestamento do bioma amazônico, que seria necessário para produzir as 10 toneladas adicionais de carne bovina que o mundo vai precisar comer e só o Brasil vai poder produzir, e, ao mesmo tempo, reduzindo uma pegada carbônica, que eu quero dizer, é produção de gás de efeito estufa, ok? Sim. Que hoje é de aproximadamente 43 quilos de carbono por quilo de peso vivo. Você fazendo uma dieta otimizada, matéria orgânica no solo, tratando muito bem, e Bovexo faz isso otimizando através dos seus algoritmos, você pode reduzir de 43,6 quilogramas de carbono por quilo de peso vivo para 23,6 quilogramas de carbono por quilo vivo. Isso significa uma redução de aproximadamente 50% na pegada carbônica só no sistema intensivo. Então, Bovexo vem provar para o pecuarista que, primeiro, o pecuário dá lucro, pode dar lucro. Segundo, não significa que você tem que reduzir todos os seus custos é a chave da equação econômica. Pelo contrário, precisa ter investimento. E terceiro, lucro anda de mão dada com sustentabilidade e não o inverso. Aquela história de que tudo que é sustentável é Greenpeace, é conversa mole, não serve para nada. Isso é conversa literalmente para boi dormir. A pecuária das pessoas que estão ganhando dinheiro, que estão entregando R$750 de lucro por hectareano num sistema extensivo e R$1.500 num sistema integrado, é a pecuária otimizada e sustentável, e não o contrário. E essa produção desenfreada de gás carbônico, consequentemente, a gente vai sentir isso até na mudança climática que a gente pode viver nos próximos anos. Também existe algoritmo que calcula e que pense nisso? Tem empresas que estão trabalhando só sobre soluções de como reduzir a pegada carbônica e a pegada hídrica também, que é tão importante quanto, nas demais atividades, né? Tem muita startup, muita empresa trabalhando para isso, e nós vivemos já no mundo hoje ESG, né, que todo mundo fala, que é o Environment, Social Governance, né, que é assim, você não faz mais nada que não tenham protocolos ESG que se preocupem de fato com a sustentabilidade. Agora, o importante, Pedro e Fernando, é o seguinte: não é só falar sobre ser sustentável, mas é você conseguir, de fato, trazer soluções que são, nos dizeres do meu querido colega e amigo, diretor de inovação do Ministério da Agricultura, Kleber Soares, qualquer solução hoje no mercado precisa ser MRV, mensurável, reputável e verificável. Então, toda solução que você for trazer que prometa uma redução de gás carbônico ou uma redução no ciclo de água, precisa necessariamente passar por um processo de rastreabilidade para que a gente consiga certificar de verdade o quanto que você está reduzindo de gás carbônico, o quanto que você está reduzindo de água e o quanto que você está reduzindo de deflorestamento. Porque, senão, a gente vende tudo como se tudo fosse sustentável e que, na verdade, nada é sustentável. Então, acho que essa é uma preocupação importante quando alguém vai lançar a mão de alguma tecnologia para que consiga multiplicar os seus resultados e consiga, de fato, fazer com que seja mais sustentável na sua propriedade.
Tá certo. Paulinho, você acha que com essa falta de chuva, né, pouca chuva aí no nosso estado de São Paulo e em grande parte do país, nós teremos algum impacto, Paulinho, com essa falta de chuva? Na produção, inclusive? Com certeza vai ter impacto, porque, obviamente, quando a gente fala de agricultura e pecuária, a água ela é vital para isso, o ciclo de água é vital, mas não só por isso. Sabe por que nós vamos ter impacto e feio, negativo? Porque a maioria esmagadora dos produtores brasileiros, e aí volto a dizer do pecuarista, porque o pecuarista é um pouco do público que eu trabalho, o agricultor já tem uma cabeça melhor para isso, a grande parte dos pecuaristas não sabe se planejar. Eu conheço pecuarista que já está chorando com a história da seca, já não está dormindo à noite porque vai dar seca, porque o pasto vai morrer, porque ele vai ter que gastar todo o dinheiro dele com suplemento, com proteico, com concentrado, com ração, etc. Só que eu conheço pecuarista que não está nem aí com isso, não está nem um pouco preocupado. Sabe por quê? Porque no período das águas, Fernando, sabe o que ele fez? Ele colocou o gado para comer na altura correta da pastagem, ele tirou o gado da pastagem na altura correta para evitar o superpastejo. E sabe o que ele fez com o excedente de capim que é jogado fora todos os anos? Ele fez silagem. Ele está com a silagem dele prontinha já, esperando a seca. Então ele não gastou mais nem R$1 por isso, né? Ele está lá. Choveu, maravilha. Não choveu, aquele excedente que ia entrar em senescência, que é perdido todos os anos na pastagem brasileira, já virou ração e está guardadinho. O cara que sabe se planejar, Fernando, sofre. Só que sofre isso aqui só. O cara que não se planeja, meu amigo, nem com chuva vai para frente. E esse planejamento também auxilia no meio ambiente, né? Querendo ou não. Porque ele reaproveita o que seria descartado para um período de seca. Estou errado? Não sei, se tivesse me corrigido. Você não está errado, Pedro. Na pecuária brasileira, ela só vai para frente, ela só vai virar o que ela tem de potencial. Olha que a pecuária brasileira já é forte, hein? Não estou falando de... A pecuária brasileira é poderosa, mas ela só vai ser uma indústria poderosa de fato, vai ser uma atividade ferrada, atrativa, o dia que o cara entender que pasto é igual lavoura. Então, você vira para um cara que planta milho, planta soja, planta sorgo. Esse cara, o dia de colher é o dia de colher. Não interessa se é sábado, 4 horas da tarde. Entendeu? Não tem essa. Porque o agricultor, se der um problema climático, ele perde tudo. O pecuarista, como não perde, choveu, o boi emagreceu um pouquinho, mas no final ele não perde, o boizinho está comendo lá, ele não liga, ele acha que é frescura. Os detalhes são frescuras. Mas os detalhes é justamente o que faz o cara ganhar R$1.000 por hectare ano, enquanto o outro tem um prejuízo de 33. E só para finalizar com relação à pastagem, o que acontece? Todo capim tem uma altura ideal de entrada para o animal pastejar e de saída. Significa que a hora que o capim está acima de tantos centímetros, aí cada espécie tem a sua altura recomendada, se o cara coloca o capim, o animal para comer, antes da altura de entrada, o animal vai comer tudo, vai arrancar o sistema radicular, vai destruir toda a parte de pastagem, o solo fica exposto, degradado, morreu. Se o cara põe depois, olha que interessante, hein? Eu lembro que quando era pequeno, meu pai falava, via na fazenda, via aquele pastão, quase 1 metro de altura, assim, coisa mais, nossa, olha que coisa linda, né? Isso aí já passou a hora do animal ter comido, sabe por quê? Porque existe uma coisa no pasto que chama perfilhamento, que é uma fibra, um material fibroso que o gado não come. O gado é gado, mas não é burro, né? O gado gosta de folha. O que converte energia, proteína e mineral em quilogramas de carne é a alimentação de folha, e não de fibra, e não do perfilho. Então, aquele pasto gigantesco que a gente vê lá, que às vezes está lá à disposição, que o cara já gastou um absurdo de adubo, de fertilizante, tudo isso. Aquele pasto que está lá é um pasto que já passou da conta, o animal vai comer e não vai converter em quilo. Então, o cara que é inteligente, o que ele faz? Primeiro, ele coloca o animal para comer na hora certa, ele tira o animal de comer naquele pasto na hora certa, para não dar superpastejo, e o excedente que acontece em todo momento de pastagem, dependendo do balanço de animais por hectare que ele tem, ele produz silo, ele faz silagem com aquilo, ele faz comida. Não precisa aí ficar fazendo ração com farelo de soja, milho, amendoim, tá uma fortuna, entendeu? Isso é questão de cérebro. Agora, tem cliente que vira para mim
quando eu vou falar que o cara tem que fazer, eu falo, ih, rapaz, mas tem que pesar, mas dá um trabalho. Eu falo, bom, meu amigo, você não quer trabalho? Então eu não sei o que você vai fazer da sua vida, porque até para você ganhar na Mega Sena dá trabalho. Eu mesmo já tentei jogar várias vezes. É verdade, Paulinho. Então eu tenho trabalho. Ô, Paulinho, esse negócio de gado raspar pasto não existe mais, né? O gado vai rapar o pasto, tá rapando o pasto. Isso aí não existe mais. Isso aí é coisa antiga, isso aí não faz mais parte do presente e do futuro, né, Paulinho? Fernando, não deveria existir. O pior é que existe, né? Porque na prática ele raspa mesmo. Mas não deveria, né? Não deveria. O animal, e até porque a gente fala tanto de pecuária e tal, é uma judiação faltar comida para animal, né? É uma judiação animal passar fome, pô. Né? Então, assim, quer fazer uma pecuária bem feita, faz o beabá, não precisa comprar foguete, não é nada de rocket science. As tecnologias que a gente tem disponível hoje, se bem otimizadas, bem processadas, elas já são suficientes para fazer com que o animal tenha uma vida digna. Afinal de contas, essa história de, porque eu comer coitadinho do boi, ok, eu não vou entrar no ponto ideológico da coisa, mas a questão é a seguinte, minimamente nós temos que dar dignidade em vida para aquele indivíduo que deu a sua vida para a gente comer ele, que é o animal. Então, a gente tem, no mínimo, que tratar esse bicho bem, comer bem, dar água, comida, etc., como grande parte dos pecuaristas já fazem, que é uma vida de rei, digamos assim. Então, nós temos que dar uma vida de rei para aquele que vai dar a vida para nos alimentar. E o segundo ponto que o cara tem que ver é que, assim, se o cara acha que a atividade é complexa demais para ele, então ele dá espaço para outra pessoa produzir carne. Por quê? Não, eu vou arrendar para soja. Eu vou arrendar para cana. Gente, o mundo vai precisar ter uma janela de necessidade de consumo de proteína de 36 milhões de toneladas adicionais de carne bovina. Ou seja, o mundo vai precisar comer isso em 2050. Alguém tem que produzir. E tem gente querendo produzir. E eu acho que você tem que dar a chance, então, para quem quer fazer um negócio bem feito. Tá certo. Paulinho, eu vou encerrar aqui a minha última pergunta para você. A gente, na sua visão econômica, você acha que, e outra, está sendo matéria em toda a imprensa, né? Jornais, TVs, internet, o preço da carne, Paulinho. Você acha que a tendência é aumentar ou, de repente, aí cair para frente o preço da carne? Do jeito que a coisa está, no curto prazo ele vai se manter alto, viu, Fernando? Porque tudo é cíclico, né? Mas no curto prazo ele vai se manter alto. Nós estamos vivendo um período quase de contradição econômica, porque nós temos uma baixa demanda por consumo de carne hoje, no Brasil, internamente falando, né? Porque está todo mundo sem dinheiro, está todo mundo de auxílio emergencial, todo mundo buscando proteínas alternativas. Então você fala, poxa, mas pela lei da oferta e da procura, não deveria, a carne na gôndola não deveria tá caro, porque a carne na gôndola está lá, está sobrando na gôndola, está caro, deveria baixar o preço. Essa é a lógica de economia, né? Só que, por outro lado, o que está acontecendo é que nós não temos produto, nós não temos animais prontos, né? Os animais estão indo para o mercado externo, estão sendo exportados, nós temos uma escassez de oferta. Então, quando você tem uma escassez de oferta, mesmo num período de crise, o preço fica alto, não tem jeito. Então, no curto prazo, eu não vejo carne bovina caindo o preço, não. Longo prazo, obviamente, onde que as coisas se arrefecerem, vai ter ano político, a gente não sabe o que vai acontecer. Aí, para frente, eu não consigo ver, porque eu não tenho bola de cristal. Mas no curto prazo, Fernando, infelizmente, o caboclinho aí vai ter que diminuir os bifes dele aí de primeira, vai para o bife de segunda, não vai ter jeito, não. O cara não ou vai buscar proteína alternativa, igual você falou. Vou deixar o Pedro com as considerações finais. Não, por mim está fechado. Então tá bom. Paulinho, vamos anunciar aí que você vai estar participando das manhãs de domingo aqui do Interativo, né? A gente vai estar com o Paulinho no nosso Momento Agro, no Jornal Interativo. Paulinho, a gente sabe que você tem conhecimento, você estudou, você tá com a Bovexo, que é uma forma de que o pecuarista, o produtor, possa ter, né? Como você falou, 10 vezes mais lucro que ele já tem. Mas para isso você teve que se preparar, e é muito bom para nós aqui da Cena, muito bom para nós aqui do Interativo, e para os 100 mil seguidores que tem esse jornal aqui, ver você falar de agronegócio, desse momento que nós estamos vivendo do agro no nosso país, também no mundo. Paulinho.
Maravilha, Fernandão, eu que agradeço. É um prazer poder falar daquilo que a gente gosta e principalmente daquilo que a gente acredita. E como você falou, a educação é a base da transformação. Tecnologia já tem há muito tempo, elas já estão disponíveis, tanto tecnicamente como economicamente. O que falta é transformação de modelo mental. Que forma é você parar para refletir o que de fato faz a sua alavanca girar. E não existe a possibilidade de qualquer economia se transformar sem um processo de educação válido. Então, parabéns pelo seu trabalho de levar a educação, de levar a reflexão, discussão, porque essa é a semente que faz com que a coisa se transforme e a nossa região merece isso, porque tem muita gente boa, tem muita coisa legal para acontecer aí, e isso pode fazer com que surjam outros níveis de discussão e atividades que saiam do papel e se executem até na nossa própria região. Um grande abraço, Paulinho. Um abraço, pessoal. Um abraço, Pedro. Um abraço, Fernando. Esse foi o nosso Momento Agro desse domingo, dia 23 de maio de 2021. A gente volta domingo que vem. Jornal Interativo feito com você. Jornal Interativo, jornal que virou TV.